Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus, em que vamos estar lendo e meditando agora ao público, ao vivo, no ar livre, para que venha a haver conversões e salvação de almas e vida para o reino de Deus. Esta mensagem que tem um tema: a simplicidade de Cristo. A simplicidade de Cristo não pode sair da vida do homem, da vida da mulher, da vida do crente. A simplicidade de Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, se a simplicidade de Cristo sair da vida do homem, o homem está derrotado, o homem está vencido, o homem está morto. Se a simplicidade de Cristo sair da vida da mulher, a mulher está derrotada, a mulher está vencida, a mulher está morta. Preste atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Vamos então à leitura da Palavra de Deus. Nós vamos ler apenas um pequeno versículo da Palavra de Deus para nossa meditação com o Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 11 e versículo 3. Mas vemos que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Que palavra poderosa é a palavra do Senhor que nós acabamos de ler para a nossa meditação com o Senhor. Desde já eu quero pedir atenção dos irmãos presentes e dos irmãos ouvintes para a meditação da Palavra de Deus, que nós vamos estar meditando agora, sem rodeio,
sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Ouvintes, antes de eu entregar a mensagem do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de fazer um convite. Desde já, todos estão convidados para fazer uma visita em qualquer uma de nossas igrejas pentecostal Deus e Amor, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de manhã, meio-dia, tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. E também a nossa sede central das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na rua 44A, número 74, no bairro de Cidade Nova, no Mutirão Amazonino Mendes. Temos culto todos os dias às 19 horas, no dia de sexta-feira. Temos culto e campanhas ao meio-dia e às 19 horas. Lembrando a todos que todos os domingos, das 8 horas da manhã até as 10 horas, temos cultos, escola bíblica, ensinamento da palavra de Deus. Todos estão convidados. E aos domingos, todo o último domingo de cada mês, temos a nossa confraternização geral do povo de Deus com todas as igrejas que pertencem ao campo, que pertence à sede central de Amazonino Mendes, das 13 horas até as 16 horas e 30 minutos. Aí está a nossa sede central das igrejas pentecostal Deus e Amor, no Mutirão Amazonino Mendes. Todos estão convidados, a entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Presença marcante do homem de Deus, pastor Raimundo Nonato, pregando a palavra de Deus e orando em teu favor e orando em favor da tua família e ungindo com azeite a unção que liberta. Deus o abençoe. Vamos então à meditação da palavra de Deus. Atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. A simplicidade de Cristo não pode sair da vida do homem. A simplicidade de Cristo
não pode sair da vida da mulher. Aleluia. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, essa serpente é o próprio diabo que estava usando a serpente para enganar Eva. O diabo, ele veio para enganar todos os moradores da terra. Satanás, ele enganou a terça parte dos anjos de Deus do céu. O diabo, ele foi precipitado na terra e ele veio com grande ira para enganar todos os moradores da terra. O diabo enganou Eva e Adão lá no jardim do Éden, e agora o diabo, ele enganou o povo rebelde do tempo de Noé e está enganando os moradores da terra do mundo atual. A Bíblia diz, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, que engana a todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, o diabo, ele veio para enganar os moradores da terra. Satanás veio para enganar o homem. Satanás veio para enganar a mulher. O Senhor veio, aleluia, para desfazer as obras do diabo. O Senhor Deus Todo-Poderoso colocou Adão e Eva no jardim do Éden e doutrinou eles. O próprio Deus doutrinou Adão e Eva lá no jardim do Éden. Deus falou para Adão e Eva o que eles poderiam comer e o que eles não poderiam comer, o que eles poderiam fazer e o que eles não poderiam fazer. O próprio Deus doutrinou, ensinou, aconselhou Adão e Eva lá no jardim do Éden. Deus, ele disse, aleluia, para Adão e Eva, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore que estava no meio do jardim não podia comer. Isso era uma doutrina divina. Deus queria a obediência de Adão e Eva. Deus doutrinou Adão e Eva. Deus queria que Adão e Eva lhe obedecesse a sua palavra. Então Deus doutrinou, então Deus ensinou, então Deus aconselhou, falou com Adão e Eva: de todas as árvores que está aqui no jardim, vocês podem comer de todas elas, mas esta que está aqui bem no meio, esta que está aqui bem no centro, vocês não tocam nela, vocês não comem dela, porque no dia que vocês comerem, no dia que vocês tocarem, certamente serão mortos. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor.
irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 3 e no versículo 1: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Eva deixa de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz da serpente, ouviu a voz do diabo, ouviu a voz de Satanás. Preste bem atenção o que respondeu Eva, o que respondeu a mulher para a serpente. Gênesis 3, versículo 2. Respondeu a mulher à serpente. Isso era Eva respondendo para a serpente: dos frutos das árvores do jardim podemos comer. Gênesis 3, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morras. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Eva, ela sabia, Eva, ela conhecia. Por quê? Porque o próprio Deus lhe doutrinou, porque o próprio Deus lhe ensinou, porque o próprio Deus lhe aconselhou. Então Eva sabia, então Eva conhecia a palavra de Deus. Eva sabia, Eva conhecia, Eva sabia, Eva conhecia, aleluia, porque Deus havia lhe doutrinado, Deus havia lhe ensinado, Deus lhe havia aconselhado. Então Eva sabia que não podia comer, porque Deus tinha lhe doutrinado, Deus tinha avisado que ela não podia comer, porque se ela comesse, ela ia morrer. Então Eva, aleluia, ela resistiu à voz divina. Eva, ela resistiu à palavra de Deus, à doutrina de Deus, à doutrina divina. Eva deixou de obedecer à voz divina, de obedecer à voz de Deus, de obedecer à voz de Jesus, de obedecer à voz do Espírito Santo, para ouvir a voz da serpente, para ouvir a voz do diabo, para ouvir a voz de Satanás. Então Eva, aleluia, ela resistiu. E o diabo não desistia de Eva. O diabo não desistia de Eva. Presta atenção que disse o diabo, usando a serpente. Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comede desse fruto, vossos olhos se abrirão e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Gênesis 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nus. Puseram, pois, folhas de figueira
e cingiram-se. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, que Eva, ela foi rebelde, ela foi desobediente à doutrina divina, à doutrina de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, os conselhos de Deus. Eva foi rebelde, Eva foi desobediente, ela se rebelou contra a palavra de Deus, ela desobedeceu a palavra de Deus e deu ouvido e obedeceu e fez o que a serpente mandou. Preste bem atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Quando Eva comeu daquela fruta, comeu daquela árvore, que era para ela não comer, que era para ela não tocar, os olhos dela se abriu e agora ela passou a ter conhecimento, ela passou a ver, aleluia, e agora ela percebeu que estava nua. Olha aí, ela percebeu que estava nua. Ela deu da fruta para Adão, Adão também, aleluia, agora percebeu que estava nu, um olhava um para o outro e viu que eles estavam nus, aleluia, e agora eles ficaram envergonhados, fizeram ali de folhas de figueira, de figos, fizeram ali uma veste provisória de vestes, uma veste das folhas dos fígados, aleluia, e colocaram em volta das suas partes que estava vestida. E agora, aleluia, preste bem atenção, que Deus, ele passava, aleluia, pelo jardim do Éden, na viração do dia, para visitar Adão e Eva, para ver como estava Adão e Eva. E uma certa vez Deus passou, aleluia, e não via Adão e não via Eva. Por quê? Porque eles haviam desobedecido, porque eles haviam pecado contra Deus e agora eles estavam escondidos da presença de Deus. A Bíblia diz, Gênesis 3, versículo 8, então ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Preste atenção, o que faz o pecado. O pecado traz medo na vida da pessoa. O pecado traz tormento na vida da pessoa. O pecado traz desespero na vida da pessoa. O pecado traz aflições terríveis na vida da pessoa. Então agora Adão e Eva estavam com medo, estavam assustados, estavam em desespero, estavam em aflição. Por quê? Porque eles haviam pecado contra Deus. Eles estavam escondidos atrás das árvores. Por quê? Porque eles estavam com medo, eles estavam assustados, eles estavam assombrados, eles estavam desesperados, eles estavam em aflição, porque eles haviam pecado. Eles haviam pecado, eles haviam desobedecido a voz divina, eles haviam desobedecido a palavra de Deus. Então presta atenção, se nós for olhar para o mundo atual, quantas e quantas pessoas, são milhões e milhões
e milhões de homens e mulheres que são desobedientes, que são rebeldes contra a palavra de Deus. Vê como está. Milhões e milhões de homens e mulheres estão com o cabelo pintado, estão com a boca pintada, estão com as unhas pintadas, estão com os olhos pelados, estão com o corpo cheio de tatuagem, estão com brinco nas orelhas. O que é isto? Pecado. Tudo isso é pecado. Tudo isso é desobediência. Tudo isso é rebeldia, porque Deus fez homem já perfeito, a sua imagem, a sua semelhança. Deus já fez a mulher perfeita, a sua imagem, a sua semelhança. Mas hoje o mundo está corrompido, perder a simplicidade de Cristo, perder o temor de Cristo, perder a reverência a Cristo. Estão corrompidos com o mundo, estão em pecados contra Deus. Aí está, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Gênesis 3, versículo 9. Aleluia! Mas chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? Gênesis 3, versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Presta atenção que quando Deus chamava por Adão, quando Deus chamava por Adão, Adão não lhe respondia. Por quê? Porque Adão estava com medo, Adão estava escondido. Adão e Eva, eles se esconderam, eles ficaram com medo. Por quê? Porque havia pecado, porque havia desobedecido, porque havia perdido a simplicidade, havia perdido a intimidade com Deus, havia perdido a comunhão com Deus, havia perdido o temor de Deus. Agora Adão e Eva estavam assustados, estavam preocupados, estavam com medo. Por quê? Porque havia pecado contra Deus. Então Deus chamava por Adão e Adão não respondia. Por quê? Porque estava escondido, estava com medo, havia desobedecido, havia pecado contra Deus. Se nós olhar hoje para o mundo, aí está o mundo, aí estão os homens, aí estão as mulheres em pecado contra Deus, mudaram a natureza de Deus, o espírito de rebeldia, o espírito da desobediência, o espírito de Eva se apoderou sobre os homens, se apoderou sobre as mulheres, e ele deixa de obedecerem a voz divina, ele deixa de obedecerem a doutrina divina, a doutrina de Deus, ele deixa de obedecer as escrituras sagradas, ele deixa de obedecer a palavra de Deus, que é uma palavra de vida eterna, para obedecer a serpente, para obedecer o diabo, para obedecer Satanás, para obedecer o mundo e o pecado. Aí estão os homens corrompidos, tudo pintado, tudo cheio de maquiagem, tudo cheio de tatuagem. Aí estão os homens em pecado contra Deus. Aí estão as mulheres corrompidas com o mundo, perderam a simplicidade, estão cheias de maquiagem, estão todas pintadas, todas cheias de tatuagem, estão todas corrompidas. Por quê? Porque perderam a simplicidade de Cristo, perderam a intimidade com Cristo, perderam o temor de Deus, perderam a comunhão com Deus, estão corrompidos com o mundo, estão corrompidos com o pecado. Aí estão as mulheres com a cara cheia de maquiagem, está corrompida com o mundo e o pecado. Aí
Aí estão os homens, todo pintado, olho pelado, cheio de tatuagem, estão corrompidos com o mundo, corrompidos com o pecado. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, aleluia. Adão e Eva, eles se esconderam. Por quê? Porque eles estavam com medo de Deus. Eles estavam com medo. Aleluia. É assim que está ocorrendo hoje no mundo. As pessoas pecam e ficam fugindo, ficam se escondendo, ficam pulando de igreja em igreja. Tem uns que mudam até de bairro, tem uns que mudam até de cidade, tem uns que mudam até de estado, tem uns que mudam até de país. Mas não adianta fugir da presença de Deus, não adianta fugir da palavra de Deus. Por quê? Porque vai ter que comparecer um dia, vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo, vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo para ser julgado, para receber os seus galardões, para receber as suas recompensas. Então não adianta fugir, meu irmão, não adianta fugir, minha irmã, não adianta se esconder, meu irmão, não adianta se esconder, minha irmã. Um dia você vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. A Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não adianta. Todos os crentes de todos os tempos, de todas as épocas, eles vão ter que comparecer perante o tribunal de Cristo, e aí ele vai receber o seu galardão, e aí ele vai receber a sua recompensa. Então não adianta fugir, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de bairro, não adianta mudar de estado, não adianta mudar de país, não adianta se esconder, porque você vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Então tu não está vendo que isso é o diabo, tu não está vendo que isso é Satanás te enganando. Satanás enganou Eva e enganou Adão. O diabo enganou Eva e a Eva enganou Adão. Aleluia. Adão e Eva e a serpente foram castigados pelas suas obras praticadas. Adão sofreu o resto da vida. Teve que trabalhar e comer do suor do seu rosto. Eva sofreu dores terríveis para dar luz filhos. A serpente até hoje se arrasta pelo chão. Possivelmente Deus tirou as pernas da serpente e ela passou a se arrastar pelo chão, se arrastando pelo chão. Deus castigou todos os três. Deus castigou Adão, Deus castigou Eva, Deus castigou a serpente. Por quê? Porque pecaram contra Deus, porque fizeram o que não podiam fazer. Gênesis 3, versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estava nu? Comete da árvore que te ordenei que não comesse? Gênesis 3, versículo 12. Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então Deus falou com Adão e Adão respondeu: a mulher que o Senhor me deu,
aleluia. Ela me deu da árvore e eu comi, aleluia. Então disse o Senhor Deus à mulher, Deus está falando com Eva. Então disse o Senhor Deus à mulher: o que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então a serpente é o próprio diabo. Foi o diabo que enganou Eva. Eva foi enganada pela serpente. Era o diabo usando a serpente. E a mesma coisa de hoje. A serpente está enganando os homens. A serpente está enganando as mulheres. Essa serpente é o diabo. Aí está os homens sendo enganados, estão corrompidos, estão contaminados, estão em pecado. Aí estão as mulheres, estão enganadas, estão corrompidas, estão em pecado. É o diabo mesmo. O juízo de Deus contra a serpente, contra Eva e contra Adão. Gênesis 3, versículo 14, disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isto? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos, aleluia, os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, o próprio Deus amaldiçoou a serpente, castigou a serpente, tirou as pernas da serpente e disse: agora tu vai andar se arrastando. Tu vai andar se arrastando com a barriga no chão. Agora tu vai comer pó, tu vai se arrastar. Então até hoje a serpente se arrasta pelo chão. Até hoje, porque o próprio Deus castigou ela. Aí Deus fala com a mulher, Deus fala com Eva. Gênesis 3, versículo 16. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor da tua gestação, em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Está vendo? Aleluia! Como a palavra de Deus é poderosa. Adão foi castigado, a serpente foi castigada, a mulher foi castigada, Eva sentiu dores terríveis, para dores terríveis, aflições terríveis, para dar luz aos seus filhos. As dores são terríveis. Tem mulheres que não aguentam as dores de parto. Na hora do parto, a dor é terrível, a aflição é terrível, o desespero é terrível, que muitas morrem, não aguenta, não suporta tanta dor, tanto desespero, tanta aflição. Quantas e quantas mulheres que já morreram na hora do parto. Por quê? Porque não resistiram tantas dores, tanta aflição, tanto desespero. A dor é terrível. E de onde veio esta dor? Foi Deus que colocou essa dor em Eva. Por quê? Porque Eva foi rebelde, deixou de ouvir a voz divina, deixou de obedecer a palavra de Deus, e Deus castigou ela. Agora tu vai sentir dor, vou multiplicar a tua dor. Tu vai ter dores terríveis na hora de dar luz, ao teu filho, na hora de nascer o teu filho. Tu vai gemer, tu vai gritar, tu vai sofrer. Eu vou multiplicar a tua dor. E aí está, tá vendo? São milhões e milhões e milhões de mulheres no mundo que estão sofrendo as consequências do pecado de Eva. Dores terríveis, aflições terríveis, na hora de dar luz aos seus filhos. Porque é a consequência do pecado, o pecado de Eva. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes. Gênesis 3, versículo 17. Ao homem disse:
porque deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3, versículo 18. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Aleluia! Glória, glória, glória! Santo, 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 santo é o Senhor. Gênesis 3, versículo 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, foi terrível as aflições de Adão. Adão teve que sofrer, Adão teve que padecer, Adão teve que trabalhar para sobreviver. Adão nunca mais se recuperou, Adão nunca mais se levantou, Adão nunca mais foi aquela mesma pessoa que vivia em paz, em harmonia, em comunhão com Deus, lá no jardim do Éden. Não, nunca mais se levantou, nunca mais se recuperou. Ele teve que trabalhar todos os dias da sua vida. Adão sofreu e padeceu toda a sua vida. Foram 930 anos de sofrimento, de aflição e desespero que Adão passou todo o seu dia de vida. 930 anos Adão sofreu, Adão padeceu. Por quê? Porque deixou de obedecer a palavra de Deus. Gênesis 5, versículo 5. Foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Então Adão, ele viveu 930 anos. Foram 930 anos de aflição, desespero. Por quê? Porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39: do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se o homem dos seus próprios pecados. É os pecados do homem que faz ele sofrer, que faz ele padecer, que faz ele morrer. É os pecados da mulher que faz ela sofrer, que faz ela padecer, que faz ela morrer. É as consequências do pecado. Voltamos o texto sagrado que nós lemos no princípio da mensagem, segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Pois se alguns for pregar, pois outro evangelho que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, de boa mente o suportais. Aleluia! Aí está, irmãos queridos, irmãos amados, quantas e quantas pessoas que já perderam a simplicidade que há em Cristo Jesus. Por quê? Por causa do falso evangelho, o evangelho anátema, o evangelho mentiroso, o evangelho mudando. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aí está, quantas e quantas pessoas que
que se apartaram da simplicidade de Cristo, quantas e quantas pessoas que se apartaram do Evangelho verdadeiro, do reino de Deus, e agora estão corrompidas, e agora estão contaminadas, e agora estão desviadas, e agora estão atormentadas, e agora estão em aflição, e agora estão em desespero. Por quê? Porque resistiram à doutrina divina, resistiram os conselhos divinos, os ensinamentos divinos, resistiram à palavra de Deus, deixaram de ouvir, deixaram de obedecer a palavra de Deus, para obedecer a serpente, para obedecer o diabo, para obedecer Satanás. Veja aí, como é que está o mundo, quantas mulheres que tinham os cabelos longos, o véu que o Senhor lhe deu, elas cortaram o cabelo, agora só está aquele tronco, parece uma vassoura piaçaba. Outras meteram ferro quente, fizeram a chapinha, aleluia, e aí está o cabelo, parece uns espetos, outro parece uns garfos. O que é isso? Rebeldia, desobediência, o espírito de rebelião de Eva. Deixaram de obedecer a palavra, deixaram de obedecer o evangelho do reino de Deus, para servir o evangelho anátema, para servir o mundo e o pecado. Veja, quantas mulheres que era natural, viver na simplicidade de Cristo, e agora estão toda pintada, cheia de maquiagem, cheia de vaidade, perderam a simplicidade de Cristo, perderam o temor de Deus, perderam a comunhão com Deus, se corromperam, deixaram de obedecer a voz divina, para obedecer a serpente, para obedecer o diabo, para obedecer Satanás, e aí estão cheios de maquiagem, cheios de vaidade, tudo corrompida, tudo desviada. Irmãos queridos, irmãos amados, preste bem atenção, aleluia. A Bíblia diz, Gálatas 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vós anunciei outro evangelho, além do que já vós anunciamos, seja anátema, aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, veja a confusão doutrinária. Veja, meus amados e queridos irmãos, a confusão doutrinária, a confusão religiosa. Desde os tempos de Paulo já existiu o evangelho anátema. Evangelho anátema é o evangelho mundano, é o evangelho corrompido, é o evangelho contaminado, é o evangelho mentiroso, que as pessoas fazem o que querem, vivem como querem, tem nada a ver, não tem problema. Isso é mentira do diabo, isso é a mesma serpente que enganou Eva e Adão, está enganando as mulheres, está enganando os homens. Aí as suas mulheres corrompidas, o evangelho anátema, estão tudo pintadas, estão tudo cheio de maquiagem, estão tudo em pecado, aleluia. Irmãos queridos, desde os tempos de Paulo já havia este evangelho anátema, evangelho mentiroso, evangelho mundano, evangelho contaminado com o mundo. Irmãos queridos, você não pode perder a simplicidade de Cristo. É melhor você obedecer a Cristo, é melhor você obedecer a Bíblia, é melhor você obedecer a palavra de Deus, do que você obedecer a serpente, do que você obedecer o diabo, do que você obedecer Satanás e a tua alma perecer no último dia. É melhor você ter temor de Deus, é melhor você se converter a Deus. Presta atenção que Paulo deu uma advertência, Paulo falou 2 vezes, Gálatas 1, versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo,
Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito. Anátema quer dizer uma coisa, maldito. Presta atenção, ainda que seja um anjo que pregue outro evangelho, além do evangelho que Paulo pregou, além do evangelho que Jesus mandou pregar, ainda que seja um anjo pregando outro tipo de evangelho, este evangelho seja anátema. É o que ocorre hoje no mundo. Aí é teu evangelho anátema, aí é teu evangelho mundano, aí é teu evangelho contaminado, contaminado com jogo, contaminado com política, contaminado com carnaval, contaminado com quadrilha, contaminado, aleluia, com as festas mundanas. Aí está o evangelho anátema, que as pessoas andam de cara pintada, andam de qualquer jeito, andam de qualquer maneira. Por quê? Porque o evangelho anátema, mentiroso, enganoso, não tem simplicidade de Cristo, não tem temor de Cristo, não tem o amor de Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, preste atenção. Hoje você está ouvindo um evangelho santo, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo o evangelho que Jesus mandou pregar. Você está ouvindo o evangelho que Deus mandou pregar por todo o mundo, a toda criatura, para que ele seja salvo. Aquele que crê e for batizado, ele será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então você não pode deixar de crer no evangelho genuíno e poderoso que Jesus mandou pregar, para crer nesse evangelho mundano, corrompido com o mundo e o pecado, evangelho dos falsos profetas, que só prega por interesse próprio, só para se beneficiar, só para sacar dinheiro do povo. Nós temos que pregar para sacar as almas das prisões do diabo, das prisões de Satanás. Nós temos que pregar a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. Irmãos queridos, irmãos amados, a Bíblia diz, Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão, Jesus nunca mudou e nunca vai mudar. O Espírito Santo, ele nunca mudou e nunca vai mudar. Deus, ele nunca mudou e nunca vai mudar. A palavra de Deus, ela nunca mudou e nunca vai mudar. Quem muda são os homens, quem muda são as mulheres, com a sua natureza pecaminosa, com a sua natureza mundana, que abre a porta para o pecado, para atrair as multidões para si. É os homens que mudam, é as mulheres que mudam, mas o evangelho de Jesus não muda, mas o Senhor Jesus não muda, mas Deus, ele não muda, o Espírito Santo não muda, a palavra de Deus não muda. Então obedeça, meu irmão, então aceite, meu irmão, a palavra de Deus, o evangelho do Senhor, porque esta é a palavra que vai salvar a tua vida, porque esta é a palavra que vai te dar a vida eterna. O escritor aos Hebreus deu uma advertência, Hebreus 13, versículo 9: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, doutrinas estranhas, que as pessoas fazem o que querem, vivem como querem, não tem problema, não tem nada a ver. Isso é doutrina estranha, doutrina errada. Jesus mandou ensinar a verdade, e a verdade vos libertará, que liberta os pecadores. É a verdade da palavra de Deus, é a palavra que liberta, é Jesus que liberta. São João 8:32. Então conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é o Espírito Santo de Deus, a verdade é o próprio Deus, a verdade é a palavra de Deus. É Deus que liberta, é Jesus que liberta, é o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que convence os pecadores dos seus pecados, dos seus erros, dos seus maus caminhos. É o Espírito Santo, no poder da palavra. Jesus está dizendo, São João 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É só Jesus que liberta, é só Jesus que transforma, é só Jesus que salva. Jesus libertou o gadareno de quase 2.000 demônios. O homem era endemoniado e Jesus libertou ele, transformou a vida dele e salvou a vida dele. Jesus libertou Maria Madalena de 7 demônios. Maria Madalena era endemoniada, era oprimida, escravizada, vivia no erro, vivia no pecado. Jesus repreendeu os 7 demônios da vida dela e mudou a vida dela, transformou a vida dela e salvou a alma dela. Jesus libertou o jovem epilético de um demônio, o demônio da epilepsia. Aquele demônio se apoderava daquele jovem, jogava nas águas para matar afogado, mas havia o escape, Deus não permitia. Aquele demônio pegava aquele jovem, jogava no fogo para que matar queimado, mas havia o escape, Deus não permitia. Aquele demônio jogava aquele jovem no chão, lhe humilhava, lhe oprimia, lhe machucava, lhe maltratava, tentava lhe matar, mas havia o escape, Deus não permitia. Irmãos queridos, você sabe por que o diabo não te matou ainda? Porque Deus tem um plano na tua vida. Você sabe por que Satanás ainda não tirou a tua vida? Porque Deus te ama, porque Deus te livra, porque Deus te guarda, porque Deus te protege, porque Deus quer salvar a tua vida, salvar a tua alma. Irmãos queridos, aleluia. O Senhor Jesus libertou a mulher samaritana do demônio do adultério. Mulher samaritana era uma mulher adúltera, mulher de 6 maridos. A mulher era carnal, a mulher era adúltera, a mulher não se conformava só com o homem, foi mulher de 6 maridos. Ela era acostumada a tomar o marido de outras mulheres. E Jesus repreendeu o diabo da vida dela, Jesus repreendeu Satanás da vida dela, e libertou Maria, e libertou a mulher samaritana. E a mulher samaritana foi abençoada, foi liberta, foi salva pelo Senhor Jesus Cristo. É só Jesus que liberta a mulher da prostituição, do pecado, da maldade. É só Jesus que liberta o homem da prostituição, do pecado e da maldade. É Jesus. Jesus libertou o filho da viúva de Naim da morte, e já estava morto. O filho da viúva de Naim, ele já estava morto, já ia sendo sepultado. Aquela multidão ia levando aquele jovem para ser sepultado. E Jesus entra na cidade de Naim e acompanha aquela multidão. A mãe daquele jovem chorava desesperada, e Jesus dizia: não chore, mulher, não chora. E a mulher chorava, e Jesus toca no esquife, Jesus toca no caixão que estava o filho da viúva de Naim. Ele estava morto, estava indo para ser sepultado. Jesus toca no caixão, ele toca no esquife e diz para os mancebos, que quer dizer jovem: aqui eu te digo, levanta. Aleluia! E aquele jovem ressuscitou e ficou sentado dentro do caixão falando. Irmãos queridos, irmãos amados, é Jesus que liberta, é só Jesus que liberta.
Jesus restaura o homem, Jesus restitui o homem, Jesus muda a vida do homem. É só Jesus que tem este poder, e mais ninguém, é só Jesus. Jesus libertou a filha de Jairo, já estava morta. Jesus libertou ela da morte. Jesus ressuscita a filha de Jairo, a menina de 12 anos, já estava morta. Aleluia. Os próprios judeus, fariseus, escribas disseram: a menina está morta. Nós testificamos e vimos que a menina está morta. A menina já estava morta. Jesus entrou na casa de Jairo, estendeu a mão para a menina, pegou pela mão da menina e disse: Tabita, come, levanta-te. O espírito de vida retornou, entrou na menina, a menina ressuscita, e o Senhor entrega ao pai e à mãe da menina e manda dar de comer. É Jesus que liberta, é Jesus que transforma, é só Jesus que resgata o homem das prisões do diabo. É só Jesus que resgata a mulher das prisões do diabo. Jesus libertou Lázaro da morte. Lázaro estava morto, já fazia 4 dias, aleluia, em um estado de decomposição. Lázaro estava morto 4 dias, em um estado de decomposição, com mau cheiro, os micróbios penetrando em todo o seu corpo. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. O morto saiu de dentro da cova, de dentro da caverna, com os pés amarrados e o rosto enfaixado em um lençol. Jesus manda desatar Lázaro. Aí desataram Lázaro, tiraram aquela armadura das suas pernas, tiraram aquele lençol de volta do seu rosto, e Lázaro começou a andar livremente, começou a caminhar livremente. É só Jesus, irmão. É só Jesus, irmão, que tem este poder de tirar as algemas do diabo da vida do homem, tirar as algemas do diabo da vida da mulher. É só Jesus que tem este poder. É só Jesus que recebeu este poder. É só Jesus que pode fazer isso. É só Jesus que quebra as maldições do diabo. É só Jesus e mais ninguém. É só Jesus e mais ninguém. É só Jesus que pode. É só Jesus que tem este poder para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras de Satanás, para desfazer as obras do inferno. É só Jesus que tem este poder para tirar o homem do crime, para tirar o homem do tráfico, para tirar o homem das drogas, para tirar o homem do homossexualismo, para tirar a mulher do lesbianismo, para tirar o homem e a mulher da idolatria, para tirar o homem e a mulher da macumbaria, da feitiçaria, do cadobré, da magia negra. É só Jesus que tem este poder para tirar a mulher da maquiagem, da vaidade, da pintura, do pecado, do erro, da maldade. É só Jesus. São João 11:25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É só Jesus, meu irmão. É só Jesus, minha irmã, que tem este poder. Aleluia. É só Jesus que faz estas maravilhas. É só Jesus que opera estes milagres na vida do homem, na vida da mulher. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Irmãos queridos, você está ouvindo o Evangelho, você está ouvindo a palavra de Deus, a palavra do Senhor, uma mensagem sã, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo a palavra de Deus para salvar a tua vida, para salvar a tua alma. Irmãos queridos, irmãos amados, irmão presente, você não pode perder a simplicidade de Cristo, a simplicidade de Cristo, a humildade de Cristo, o temor de Cristo, a obediência a Cristo tem que estar na tua vida, meu irmão, tem que estar na tua vida, minha irmã.
O diabo enganou Eva. Eva perdeu a simplicidade. Eva perdeu o temor a Deus, a obediência a Deus. Deixou de ouvir a voz divina para ouvir a voz da serpente. Eva passou a ter uma vida de sofrimento e desespero. Adão passou a ter uma vida de aflição e desespero. Assim o diabo está enganando os homens. Aí estão os homens enganados pelo diabo. Os homens cruzando homem com homem. As mulheres cruzando mulher com mulher. Aí estão os homens no pecado. Aí estão as mulheres no pecado. Aí estão, por quê? É o diabo enganando. É Satanás enganando os moradores da terra. A terra está corrompida. Aí estão os homens corrompidos. Mudaram a natureza de Deus. Aí estão as mulheres corrompidas. Mudaram a natureza de Deus. Mas agora você está ouvindo o Evangelho para salvar a tua vida, para salvar a tua alma, para mudar a tua vida. Aceite Jesus, meu irmão. Aceite Jesus, minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Que Deus o abençoe. Eu gostaria neste momento de fazer uma palavra de oração. Vou fazer uma palavra de oração para Deus abençoar a tua vida. Ore conosco agora. Ore com o homem de Deus, Pastor Raimundo Nonato. Vamos lá. Grande Deus, maravilhoso, eterno Pai que está no céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Aí está a tua palavra, Senhor. Tua palavra foi transmitida, Senhor. Tua palavra foi apregoada, Senhor, conforme o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Aí está este povo, Senhor. Este povo não é inocente, Senhor. Tenha misericórdia deste povo, Senhor. Tenha misericórdia desta gente, Senhor. Dá o livramento, Senhor. Liberta este povo, Senhor. Liberta esta gente, Senhor. Repreenda estes demônios, Senhor, que oprime estas vidas, Senhor, que oprime estas almas, Senhor. Repreende esse demônio de pecado, Senhor. Repreende as tuas obras do inferno, Senhor. Vai quebrando as maldições, meu Pai. Vai quebrando as algemas, Senhor. Vai quebrando os cadeados, Senhor. Meu Deus, liberta este pai de família. Meu Deus, liberta esta mãe de família. Meu Deus, liberta este jovem. Meu Deus, liberta esta jovem. Meu Deus, liberta as almas perdidas. Meu Deus, tenha misericórdia. Visita, meu Pai, todos os lares, todas as famílias. Visita os hospitais agora. Toca naquelas vidas. Toca nos enfermos. Vai curando, vai sarando. Visita as prisões. Visita as penitenciárias. Toca naqueles presos. Troca naqueles homens. Senhor, liberta, transforma. Senhor, resgata, salva. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, repreende este demônio do homossexualismo que o diabo está enganando os homens moradores da terra. Senhor, repreenda esse demônio do lesbianismo que o diabo está enganando as mulheres moradores da terra. Senhor, repreenda, Senhor, esses demônios, meu Pai, esses demônios da miséria, esses demônios do desemprego, esses demônios da enfermidade, esse demônio de depressão, de problema. Sai, Satanás, saia, diabo, saia, demônio, saia desta vida, saia deste corpo, saia desta casa, saia deste lar, saia desta família, saia, não volte mais, vai embora, diabo, sai desta vida, sai deste corpo, sai desta casa, sai deste lar, sai desta família, sai, não volte mais, saia, diabo, saia, demônio. Senhor, faça o teu sangue poderoso na vida desta mulher, deste homem. Senhor, cura esta mulher, cura ela desta hemorragia, repreenda esta hemorragia, repreenda este cisto, repreenda este nódulo, repreenda esses caroços no seio, no ventre, repreenda a diabetes, o câncer, queima, Jesus, queima as enfermidades, queima. Senhor, cura. Senhor, cura esta mulher, Senhor, cura. Sara esta mulher, Senhor, sara. Liberta esta mulher, Senhor, liberta. Passa teu sangue na vida deste homem.
Se não cura este homem, queima esta enfermidade na próstata. Queima, Senhor, queima. Queima esta paralisia. Queima este derrame. Queima esta enfermidade. Onde tiver a enfermidade, nos pulmões, no coração, no fígado, nas cadeiras, na coluna, nas pernas, nos ossos, no cérebro. Saia, diabo. Saia, demônio. Espírito de enfermidade, do poder da palavra do Senhor, do poder do nome de Jesus Cristo, e no poder do sangue de Jesus Cristo, eu repreendo toda classe de enfermidade, repreendo todo tipo de doença, repreendo todo mal agora. Sai, 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 em nome de Jesus Cristo, sai, sai, em nome de Jesus Cristo. Se não cobre com o teu sangue estas almas, se não leva este povo para as igrejas pentecostal, Deus seja bom. Pai, prepara para o dia do batismo, para o dia da eternidade, para o dia do arrebatamento, para o dia da salvação. Se não me livra, me guarda. Se não me capacita, me reveste. Capacita minha esposa. Livre e guarda minha vida. Livre e guarda minha esposa. Livre e guarda minha família. Senhor, pela nossa diretoria, a diretoria mundial da nossa igreja pentecostal, Deus seja bom. Senhor, livra, guarda a nossa diretoria mundial, abençoa a família do saudoso missionário Davi Miranda, dá o livramento, tenha misericórdia, lança por ter as obras do diabo, lança por ter as obras do inferno, lança por ter as obras de Satanás, dá o livramento e a proteção para a nossa diretoria mundial, diretoria deliberativa, diretoria executiva e a família do missionário Davi Miranda, a minha vida, a minha família, a minha esposa. Oh, meu Deus, fica conosco desde agora e para sempre. Me prepara e capacita. Me usa, meu Pai, nas tuas mãos, como o Senhor quer usar na palavra, nos milagres, na libertação, nas maravilhas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus, meu Pai, o teu filho amado. Abençoe essas pessoas que vão te confessar, que vão te aceitar como Salvador da sua alma, Senhor. Amém e amém. Jesus, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos fazer mais uma palavra de oração. E agora é a oração de confissão. Você vai repetir as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Eu vou falar e você vai repetir. Amém? Vamos lá. Atenção, atenção. Irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes. Repete agora. Vamos lá. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou te confessando, te aceitando como Salvador da minha vida, da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, sela com teu sangue para o dia da salvação. Perdoa meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir a imagem da besta por televisão, que Satanás está enganando os moradores da terra. Senhor, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, a minha alma, a minha família, os meus caminhos, para o Senhor salvar e dar vida eterna em nome do Senhor. Amém e amém, Jesus. Muito bem, queridos e amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, desde já, todos vocês estão convidados a fazer uma visita em qualquer uma das nossas igrejas pentecostal, Deus em amor,
em qualquer lugar do mundo. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada livre, você é o nosso convidado. E a nossa sede central das igrejas pentecostal Deus e Amor está no Amazonino Mendes Mutirão, na rua 44A, número 74, bairro Cidade Nova, Mutirão, Amazonino Mendes. Todos os dias, você é o nosso convidado, às 19 horas, às sexta-feira, ao meio-dia, aos domingos, 8 horas da manhã. Você é o nosso convidado, a entrada é livre, Jesus garante a tua vitória. O homem de Deus, pastor Raimundo Nonato, vai estar pregando a palavra de Deus, orando em teu favor, te ungindo com óleo, o azeite de oliva, e Jesus garante a tua vitória. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus